Olá pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui para nossa playlist sobre estratégias do BOVA11 e vou te mostrar aqui como ficou a nossa operação do mês de maio, né, que era um Strangle. Realmente não foi um mês muito bom, o resultado não veio interessante, o papel andou muito aí e acabou que a gente teve prejuízo. E vou mostrar também como que eu abri a operação para o mês de junho, né, eu alterei um pouco aí a forma que eu estava fazendo e acabei fazendo um Gut Strangle. Então eu vou mostrar aí um pouco da o que seria essa estratégia e como que eu montei também, né? Quais strikes que eu montei a operação. Então, para quem não me conhece ainda, me chamo Eudivane, criador aqui do canal Foco na Renda, e hoje a gente vai falar aqui, né? Fazer mais um vídeo aqui para essa playlist aqui, estratégia de opções no BOVA11. Tá? Então, para quem quiser aí conhecer todo o andamento dessa estratégia desde o início, é só procurar aqui por essa playlist, né, que tem todos os meses aí o que a gente está fazendo e os resultados. No mês de maio, a operação não ficou muito bem, né, o resultado. No mês de abril também já não tinha sido muito boa, né, o resultado aqui veio bem baixo, bem fraco. E o que aconteceu aqui no mês de maio foi porque o BOVA subiu muito, né? Então a gente teve muito lucro aqui na put vendida, né? Na rolagem aí, que foi feita aqui dia 9, na sexta-feira e agora. Então essa put deu um bom lucro. Mas a call que a gente estava vendido, aqui do strike 124, né? Quando eu fiz a operação lá, eu até falei que ia colocar a call um pouco mais para cima ali, porque eu estava com medo do BOVA subir um pouco, mas não achei que ele ia subir tanto assim. Então, como o BOVA veio aqui para a região quando eu fechei a operação por volta de 133, então essa operação aqui da call, né, a rolagem foi, paguei aí um bom valor para recomprar essa opção, então eu tive um prejuízo até interessante aqui nessa call. E tinha aquela call lá que eu sempre estou comprando mais fora do dinheiro para travar o risco, né? Deu um pouco de lucro aqui, mas né, não faz nem cócegas aqui na parte do meio. Acabou que a gente teve aí o nosso Strangle, né? Que estava vendido no 118 e no 124. E quando eu abri a operação, o BOVA estava no por volta, né? O ativo estava ali na região de 121,83. A gente teve um prejuízo aí de R$ 587, o que significa que 33,83 pelas puts longas, né? Que eu tenho algumas puts aqui comprada, né? A parte da put eu estou travado com put longa e a call eu estou travando o risco com a call assim bem mais fora do dinheiro. Então quando a gente olha pela margem da call que eu estou colocando aqui, o que seria isso, né? Eu pensando que como eu estou vendido nessa call aqui do strike 124 e estou comprado nessa 134, então o máximo que isso aqui vai me chamar de margem, né? É essa diferença do strike vezes a quantidade que eu estou vendido. Porque a gente tem R$ 10 vezes 150 unidades. Então o máximo aqui que pode ser chamado de margem, né? Pela call é 1.500. Então esse 587 representa aí um prejuízo de 39%. E aí o que eu fiz, né? Para tentar meio que jogar esse prejuízo para frente, tentei fazer uma rolagem em que eu conseguisse receber aí uma grana até interessante, né? E aí para isso eu acabei optando por fazer o Gut Strangle, né? E aí o Gut Strangle, primeiro eu vou mostrar aqui o que seria o Gut Strangle e depois eu mostro aqui como que eu montei, né? Na verdade, eu acho que eu coloquei aqui já até com exemplo dos strikes que eu realmente montei. Então, o que a gente teria, né? O Gut Strangle, o Strangle, você está querendo vender opções OTM, né? Call e Put OTM, todas as duas ali fora do dinheiro. É o que eu tinha feito, por exemplo, no mês de maio, né? O ativo aqui em 121, eu vendi uma call do 124, tá fora do dinheiro, tá lá para cima, e vendi uma put bem mais abaixo, né, 118.
Então, o ativo está aqui, você vende uma put aqui mais embaixo e uma call mais lá em cima. Então, fica aqui essa região de lucro e depois você, se o ativo andar cair muito ou subir muito, você começa a ter prejuízo. No Good Strangle, você inverte, né? Aí no Good Strangle você já faz o seguinte, você vende uma call dentro do dinheiro e vende uma put dentro do dinheiro. Acabou que a put eu não coloquei dentro do dinheiro, tá? A gente vê aqui o ativo estava ali por volta de 133. Eu ainda vendi a put aqui no 132. E aí por que que eu fiz isso, né? Querendo ou não, o ativo está lá em região de topo. Tudo bem, eu não estou querendo aí adivinhar o futuro, né? A ideia aqui não é essa, mas como ele está mais na região de topo, então pode ser que ele dê um recuo aí depois, né? Então eu não quis colocar uma put lá dentro do dinheiro. Então a call ficou dentro do dinheiro, né? O ativo está 133, eu vendi o strike 128 e a put no 132. Se o ativo subir, né, e não subir muito, essa put aqui ela vira pó e, querendo ou não, ela alivia um pouco, né, à medida que o ativo sobe ali, ela te dá um pouco de espaço ali para cima. Se o ativo cai e não cai muito, essa call que você vendeu dentro do dinheiro, ela vai se desvalorizar, então ela também amortece um pouco na queda. Mas o melhor é o que, né? Seria se o ativo ficasse aqui entre esses strikes, tá? Quando você faz esse tipo de operação, para dar o lucro máximo, o ativo precisa ficar lá próximo do vencimento entre esses dois strikes. Então escolhi aí, querendo ou não, eu tentei subir um pouco, né? O strike da call que eu estava vendido, que antes eu estava vendido na 124, tentei levar ali pelo menos para 128. E acabei a primeira vez, acho que é a primeira vez que eu faço isso, de passar o strike da put para cima, né, do valor da call. Geralmente eu sempre estava vendendo um strike da put mais abaixo. Quando a gente olha o gráfico de payoff, né, ele fica ali semelhante com o straddle mesmo, ou o strangle mesmo, né, só que na verdade ele você até recebe mais dinheiro aqui no início, né, nesse caso aqui que eu coloquei aqui só com 100, né? Só para dar o exemplo aqui do que seria o Good Strangle, você está recebendo R$ 900 aqui. Mas esse R$ 900 não seria seu lucro máximo, porque querendo ou não, para você desmontar essa operação aqui, você tem que pagar essa diferença desses strikes, né? Como aqui tem R$ 4 ali de diferença, vezes a quantidade, então você sempre vai ter que pagar R$ 400 para desmontar essa operação se o ativo ficar aqui, né, no miolo que a gente chama. Então aqui o máximo que vai dar de lucro é R$ 509. É o que a gente vê aqui no gráfico de payoff, né? Se o ativo ficar ali parado no meiozinho, nesse intervalo do 128 ao 132, ele te dá R$ 509. Se o ativo começa a cair muito, vai diminuindo, né? E aqui lá para a região dos 123, você já teria ali, começaria a ter problema de novo e perder dinheiro na estratégia. E lá para cima, por volta dos 137 mais ou menos, você também já teria problema e já começaria a perder dinheiro. Então o mais interessante é se o ativo ficar aqui nessa região do meio. Aí lembrando, né? Eu tenho feito com 150 calls. Até pensei em aumentar, né? Fazer com 200, mas deixei só as 150 calls mesmo por enquanto, né? Essa conta que eu estou fazendo aqui, ela é pequena, então é até um motivo pelo qual eu estou sempre travando na call lá em cima, né? Para uma eventual chamada, não ter uma eventual chamada de margem, né? Se o papel subir muito. Tudo bem que o BOVA anda bem mais devagar, né? Mas, por exemplo, esse mês ele deu aí uma subida até interessante. E aí eu montei dessa forma, né? E são 150 calls. Então, na verdade, a operação ficou assim, né?
fica um desenho meio estranho aqui, tá meio torto por causa dessa diferença, né, entre call e put. Então eu estou vendido em 150 calls, vendido em 200 puts e comprei 150 calls do strike 140 para travar meu risco lá em cima, né, só se o ativo andar muito mesmo. Então eu recebi aqui inicialmente 1.313, né? Então, como eu falei, eu tentei fazer uma rolagem aqui para amenizar o prejuízo aí do mês de maio também, né? Se o ativo ficar aqui no intervalo, a gente tentar ter algum lucro aí no mês de junho. Claro que não dá para ter certeza, né? Então eu preciso que o ativo fique aqui entre aí os 125 até ali os 136, né? Então tem que ficar nesse intervalo para ter algum lucro. A região de mais lucro seria onde eu estou vendido na put, né? Lá na região de 132, porque eu estou vendido numa quantidade maior de put, né? Então aqui não ficou o tradicional Gut Strangle reto, né? Porque eu fiz a operação com quantidades diferentes, mas não interfere tanto na operação. Então aqui, se ficar lá, se eu acertar o miolo, seria R$713 o lucro máximo. E no caso aqui, se ele voltar aqui para a região dos 128, daria aí uns R$522, né? 522, 513 reais, 513 reais se ele fechar lá no dia do vencimento em cima ali dos 513, tá? E como eu falei, eu sempre estou limitando meu risco para cima, então se Bova subir muito, não acredito que ele vai andar também, mesmo se ele ir, ele não vai tudo de uma vez, mas o risco máximo aqui de perda para cima é 486, né? E para baixo, que teria o risco ilimitado, mas aí a gente tem que lembrar também que eu tenho essas puts aqui, né? Para travar o risco na queda, né? Então eu tenho 100 puts aqui do strike 140, que vence 19/12, e tenho 160 puts do strike 130 para 21/8/2026, né? Então também não ficou muito legal aí agora, porque estou vendido lá no 132, também foi o motivo que eu não quis aumentar a minha venda de put, né? Apesar de ter mais puts aqui longas, eu não quis aumentar a quantidade de 200 porque o ativo está muito em cima, né? Eu poderia ter feito isso enquanto ele estava lá na região mais próximo do 120, eu não aproveitei, então agora eu tenho que esperar um pouco aí também. Ter um pouco de paciência. E aí é isso, né? Eu meio que já mostrei ali o que a gente montou. Então agora para o mês de junho eu estou com a put do 132, a call do 128 e uma call para travar o risco no 140. Então eu recebi R$1.313 aí, mas eu recebi não quer dizer que eu vai ser o lucro da operação, né? O lucro a gente só vai saber lá próximo do vencimento, quando eu for desmontar e montar a operação para julho. E aí, como sempre, podem deixar aí nos comentários, né? Eu sempre recebo alguns comentários aí que eu acho interessante, de algumas pessoas falando como preferem fazer a operação. Talvez não seria, olhando assim, né? Pelo menos o que eu vi até agora, talvez nem seria tão importante ter essa quantidade aqui de put longa, né? Talvez se ficasse ali só comprando um pozinho também de put, é algo que eu estou pensando mais para frente, né? Mas como eu falei que eu ia tentar fazer pelo menos um ano dessa forma, então eu vou manter isso aqui até essa operação completar um ano. Mas talvez para frente seria mais interessante fazer a operação só travando, igual eu faço aqui na call, né? Fazer com a put também, que querendo ou não, essa compra dessas puts aqui foi um volume interessante aqui, né? R$1.735. Eu nem cheguei, eu esqueci de olhar aqui quanto que elas estão nesse momento, né? Eu coloquei aqui só o mesmo valor, só para ficar zerado aqui, né? Para não interferir no resultado da operação, né?
Se eu colocar algum valor aqui, ele vai colocar uma diferença aqui, se a operação foi mais positiva ou negativa. Mas é isso aí, a gente vai continuar aqui tentando fazer. Essa operação ela começou como strangle, teve um momento que ela chegou a ser straddle, né? Que você vende a call e a put no mesmo strike. E agora eu acho que é a primeira vez que eu estou fazendo o good strangle e a gente passa os strikes, né? Da put fica acima e o da call abaixo, né? Porque como eu fiquei vendido numa call aqui que ficou muito ITM, aí eu não quis manter esse mesmo strike, eu poderia só rolar esse mesmo strike, e é bem provável que eu ia receber ainda um pouco aqui, né? Venderia, compraria essa aqui de 9,48 e a do próximo mês provavelmente conseguiria vender ali por 10 e pouco, né? Porque no BOVA11 você consegue fazer isso, né? Rolar uma opção que está bem dentro do dinheiro e ainda receber um pouco, mas aí eu quis aumentar, subir um pouco o strike. Eu espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.